E quando José ia apacentar a ovelha, mas os seus irmãos, ele trazia má notícia dos seus irmãos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os seus irmãos faziam aquilo que não era agrado para o seu pai. Aleluia. Só que José, ele não se corrompia. Glória a Deus. José, ele não se vendia. Então José vinha para o seu pai e falava tudo que os seus irmãos estavam aprontando. Só que aí os seus irmãos não gostavam dele por causa disso. Aleluia. É a mesma coisa de nós na presença de Deus. Deus não quer que nós se vende. Deus não quer que nós se corrompe. Mas infelizmente por aí são muitos o que está acontecendo. As igrejas de Cristo, a qual foi chamada para pregar a palavra, a verdade, o caminho que é Jesus, para pregar a rosa e também os espinhos, estão se corrompendo. Estão deixando o pecado entrar no meio do povo e corromper o povo. E Satanás está agindo, Satanás está destruindo, porque nós mesmos somos responsáveis. Porque quando a morte foi consumada naquela cruz, nós temos o direito a escolher. Nós temos o direito ao perdão e a escolher. Há dois caminhos. Há o caminho que leva para o céu e há o caminho que leva para o inferno. E nós temos esse direito de escolher, nós temos o livre-arbítrio. Porque antigamente nós não tínhamos livre acesso a Deus. Antigamente nós já estávamos condenados ao pecado. O único que poderia perdoar pecado antigamente, antes da morte na cruz ser consumada, era Jesus e Deus. Que Jesus, ele era o próprio Deus. Aleluia. Só ele podia. Mas quando Jesus, ele operava os milagres, e quando ele fez um discípulo, que João batizava as pessoas que queriam compromisso com Deus, que queriam ter uma vida nova com Deus, que queria sair daquela vida de perturbação, daquela vida de vazio, daquela vida de angústia. Aí ele era batizado e era salvo. Mas quando Jesus operava os milagres, ele operava os milagres e falava: vá, a tua fé te salvou. Irmão, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos que ela existe. A fé, ela nos salva. Depois da morte consumada na cruz, a fé, ela nos salva. Porque ele nos deu livre-arbítrio e nos deu escolha. E nos mostrou um caminho que nós devemos andar. E nos deu a lei dele, os mandamentos, para que nós possamos seguir, para que nós não venhamos perecer nessa terra. Para que nós não venhamos perecer neste mundo de pecado, de engano, esse mundo traiçoeiro. Para que nós não venhamos ficar. Porque Deus não agrada. Deus não agrada de ninguém que morre e vai para o inferno. Ele não agrada disso, não. Deus não agrada de uma pessoa morrer para o inferno. Mas infelizmente ele não pode salvar a gente se não querer. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu a escolha para nós escolher. Se eu estou aqui agora, se eu falar assim, eu não quero te seguir mais, eu quero ir para o mundo, eu vou para o mundo. É uma escolha minha, que ele me deu o livre-arbítrio. Jesus, mas aí aleluia. eu vou para o mundo, vou praticar as coisas do mundo, e sabe o que vai acontecer? Eu morrer, eu vou para o inferno. Meu Deus, aleluia. A mesma coisa, são muitos que estão dentro da igreja, mas não alicerçou a sua vida na rocha que é Cristo. Infelizmente, nós vamos achar que está servindo a Deus, que nós estamos em vida correta com Deus da mesma maneira, e não vamos buscar a sabedoria que vem de Deus, o conhecimento que vem de Deus, porque a palavra de Deus diz que só Deus pode dar o conhecimento e entendimento. Verdade. Irmão, se eu não tiver vida com Deus, se eu não nascer de novo, eu não posso ter o conhecimento espiritual daqui não, que isso aqui é espiritual. Meu Deus. Só tem o verdadeiro conhecimento quando a gente começa a consertar na presença de Deus, a partir do momento que nós falamos: Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida. Meu eu Deus. quero ter uma nova aliança contigo. Glória a Deus. Eu quero sair desse mundo de pecado. Eu quero ser uma nova criatura. Porque não tem aquele ditado que diz que o salário do pecado é a morte? Mas o salário do pecado é a morte, que a Bíblia diz, é a morte espiritual. Porque a própria palavra de Deus diz que quem está no mundo, está no pecado, está morto. Porque quem está no mundo, ele já está condenado ao inferno, a não ser que ele esteja um arrependimento de pecado. A não ser que ele fale assim: Senhor, eu quero me arrepender. Dobra o seu joelho, dentro do seu quarto, seja onde for. Dobra o seu joelho e clama a Deus: Senhor, eu quero me arrepender, eu me arrependo, Pai.
eu quero ser uma nova criatura. E quebranta na presença de Deus, ali Deus brada, Deus transforma aquela pessoa, Deus tira ele do lamaçal do pecado, tira ele dos tráficos de drogas. É, Jesus, aleluia. E faz dele uma nova criatura na presença de Deus. Sim, Jesus, aleluia. Porque a própria palavra de Deus diz, aleluia, a própria palavra de Deus diz que muitos me adoram com lábios enganosos, mas o coração está longe de mim. Irmão, Deus bate na porta do nosso coração. Se nós abrir, Ele entra e faz morada. Mas se nós não abrir, infelizmente Ele não vai entrar, porque o nosso Deus, Ele não é invasor. E quando nós escolhemos estar aqui na casa de Deus, adorando a Ele, servindo a Ele, é porque nós reconhecemos, nós temos fé que Ele existe. É igualmente um fio de energia. Ele desligado, você não sabe se está passando energia ou não. Você não consegue ver a energia dentro do fio, mas você sabe que ela existe, que ela passa dentro do fio. Isso é fé. É fé. É mesmo porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus, Como é que você vai aleluia. agradar uma coisa que você não sabe que ela existe? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento. Por que a fé é o firme? Ele é o firme fundamento. Porque para a gente praticar as outras coisas na presença de Deus, a gente tem que crer na existência de Deus. Essa é a fé. E crer, eu creio no teu poder. Eu tenho uma fé, agora eu creio no teu operar, no teu milagre. Eu creio que o Senhor pode agir na minha vida. Eu creio que o Senhor pode transformar, irmão. Porque eu digo para vocês, só Deus é quem pode transformar o homem e a mulher. Glória a Aquilo que é impossível aos olhos humanos, é impossível, não é impossível para Deus. Porque Aleluia. o mesmo Deus que operava lá no passado, Deus o do mesmo Deus que impossível, fazia o mar vermelho abrir, o mesmo Deus que fazia descer coluna de fogo do céu, o mesmo Deus que ressuscitava as pessoas dos mortos, é o mesmo Deus da agora. O mesmo Deus que operava o milagre, ele continua sendo o mesmo. Glória, O nosso aleluia. Deus, ele não mudou. Deus O nosso Deus, ele soberano. nunca vai mudar. Mas Aleluia. nós que mudamos, o poder de Deus, ele continua sendo ilimitado, irmãos. É, Ele meu Deus, continua aleluia. sendo ilimitado, o poder de Deus é grande. Mas nós limitamos o poder de Deus da nossa vida através do pecado. É, Deus. Pecado não é só roubar, matar e destruir, não. Pecado é falar mal do irmão. Pecado é não vigiar. Meu Deus, Pecado é aleluia. praticar idolatria, praticar fofoca. Fala aí, Pecado Jesus. é praticar tudo que a Bíblia condena, isso é pecado. Porque não adianta eu falar que sirva a Deus e tiver 10 mandamentos e eu cumprir 9, eu vou pro inferno do mesmo jeito. Meu Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus diz que muitos naquele dia vai chegar e falar: Senhor, eu preguei, Senhor, eu operei milagre, eu expulsei demônio no teu nome. Jesus vai olhar para ele e vai falar: apartai de mim, maldito, que eu não te conheço, por ter praticado iniquidade. Sabe o que a palavra de Deus diz, irmão? Que o dom é gratuito de Deus, o dom que nós temos de revelar, o dom que tem de falar em línguas e sapatear, de ser batizado com o Espírito Santo, isso é gratuito de Deus. O dom ele nos salva, a própria Bíblia diz que ele nos salva, mas a obediência, vida com Deus, a sinceridade, cumprir os seus mandamentos, a sua lei, isso salva, de ter uma vida honesta. Aí nós vamos lá para José, porque José, ele não se corrompeu no meio dos seus irmãos. Por quê? A mesma coisa que a Bíblia fala, ó, ensinai o vosso filho o caminho que deve andar. Aleluia. Nós temos que ensinar o nosso filho o caminho que deve andar, que é o caminho do Senhor. Porque senão ele vai perecer. Senão o diabo vai arrastar e vai levar eles para o pecado. Então José, ele era obediente a Deus, ele era sincero a Deus, porque o seu pai ensinou. E para a gente falar sobre o pai de José, nós vamos lá para Abraão, que é o pai da fé. Quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor disse a Abraão que ia multiplicar a descendência dele. Que a descendência dele ia ser como a areia do mar e como as estrelas do céu. Ia ser Glória a milhares, Deus. nações. Imagina aí o mundo todo que é descendente de Abraão. Imagina o tamanho do Deus que não é. Deus fiel, aleluia. Aí o Senhor disse para Abraão:
Sai do meio da tua parentela. Mandou Abraão sair do meio da parentela dele, que ele ia guiar Abraão. Que Abraão, a partir daquele momento, ia ser obediente a ele. Só que a fé de Abraão era tanta, por isso que a palavra diz que ele é o pai da fé. A fé dele era tanta que sabe o que ele fez? Ele abandonou os seus familiares, abandonou tudo, abandonou a sua prática deste mundo e passou a ser obediente a Deus, passou a ser fazer a vontade de Deus. Porque a partir do momento que nós falamos, Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida, nós não vivemos mais em nós não faz mais nossa vontade. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Toda a nossa vida, irmãos, tem que ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. É, Jesus, aleluia. Porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos haverá falsos profetas, falsa Meu heresia, Deus, aleluia. falsa revelação, Meu Deus. que ia enganar a muitos, e até os escolhidos serão enganados. É o que a gente está vendo por aí. É o que a gente está vendo o diabo agindo no meio do louvor dentro das igrejas. O diabo agindo, corrompendo as pessoas e dizendo: ah, isso não tem nada a ver, isso é normal. É o diabo agindo. É cegueira espiritual. É preciso a pessoa nascer de novo. É preciso a pessoa começar a orar, primeiramente passar a obedecer. Porque a palavra diz que não adianta nós fazer sacrifício de tolo. Fala, Jesus. Se você não tiver obediência, não adianta se sacrificar, vai ser em vão. Deus não habita no meio do pecado. É o pecado que faz divisão entre nós e Deus. Então o Senhor quer a obediência de nós. O Senhor quer que nós buscamos. O Senhor quer que nós obedecemos. Porque a palavra de Deus mesmo diz em Gálatas 5,16, a obra da carne é o fruto do Espírito. Fala que a nossa carne briga contra o nosso Espírito para que a gente não faça a vontade do Espírito, que é de Deus. E o Espírito briga com a carne para que a gente não faça a vontade da carne. Meu Deus. Isso aí, irmãos, é a partir do momento que o corpo seu sente vontade, que é carne, de praticar a vontade do mundo, que é o pecado. Que a Bíblia diz que todos aqueles que amam o mundo não têm parte com Deus. Porque o mundo há pecado, a palavra de Deus diz que o mundo ele já é do maligno. Meu Deus. Então todos aqueles que fazem a vontade do mundo, os prazeres do mundo, fazem a vontade de Satanás. Aleluia. Porque Satanás, ele disse, quando ele tentou Jesus, ele falou: tudo isso aqui eu te darei, ó, todo esse reino, riqueza, se tu prostrar diante de mim. Porque a mim foi dado, eu dou a quem eu quero. Então o mundo, a palavra de Deus diz que o mundo ele já é do maligno. Então todos aqueles que querem ser uma nova criatura em Cristo Jesus, é preciso um novo nascimento. E a fé de Abraão era tão grande, que ele falou: Senhor, eu irei contigo, eu serei obediente a ti. Porque ele viu o poder sobrenatural de Deus. Ele viu que só importava naquele momento era a presença de Deus para a vida dele. Só que Deus, ele falou que ia multiplicar a descendência de Abraão. Só que aí Deus tinha um projeto, Deus fez uma promessa a Abraão. E se Deus fez uma promessa, ele tinha que cumprir essa promessa. É Deus. Porque o nosso Deus, ele não é homem para que minta, ele nem filho do homem para que se arrependa, irmãos. Se Deus te prometeu algo, você pode ter certeza, ele vai cumprir. Eu creio. Enquanto você ficar na presença dele. Aleluia. Enquanto você ser obediente a ele, ele vai cumprir. Se Deus lhe prometeu algo e você foi praticar o pecado, a promessa dele está de pé. Basta você se arrepender e voltar para os caminhos dele, que vai ser cumprido. Porque ele lhe prometeu, ele vai ser cumprido. Ele lembra a passagem do filho pródigo. O filho pródigo se rebeliou contra o seu pai, querendo a sua riqueza, achando que teria algum prazer neste mundo, achando que teria algo no mundo, só quando ele foi quebrou a cara. É Jesus. Ele quebrou a cara. Ele viu que no mundo ele não tem nada, não tem amigo, não tem nada. No mundo é só ilusão, os prazeres do mundo é passageiro. Mas a presença de Deus na sua vida ela é permanente. A presença de Deus na sua vida, ninguém pode tirar isso de você. É a garantia da coroa da vida eterna. Pra Glória a Deus. Aleluia. Aonde Jesus disse, irmão, Santo Deus. Jesus falou que iria preparar um lugar para que onde ele esteja, estejais nós também. Glória. Mas para que nós venhamos estar neste lugar, é preciso nós andar no caminho que ele falou, que no mundo nós terás aflição. Ele venceu o mundo e nós também vencerá.
Irmão, Jesus, ele era 100% Deus e 100% carne. Ele podia pecar. E Satanás, ele sabia disso. Por isso que ele tentou Jesus no deserto. Ele tentou Jesus de várias maneiras. Ele disse para Jesus, depois que ele viu que Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando, ele viu que Jesus estava fraco. Mas a palavra de Deus diz, ó, quando nós pensamos que está fraco, aí que nós estamos fortes. Ele pensou que Jesus estava fraco, irmão. Só que quanto mais você jejua, quanto mais você ora, você fica mais forte ainda. A sua carne vai ficar fraca, mas o seu espírito, Deus vai habitar cada vez mais em você. Você vai ficar forte. Você vai ficar forte contra a estátua cilada de Satanás. Glórias a Deus, aleluia. Então Jesus, Satanás, ele pensou que Jesus ele estava fraco. E Satanás falou, se tu és filho do homem, transforma essa pedra em pão e come. Ele olhou para Satanás e falou, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aí Satanás levou ele no alto monte e falou para ele, se tu é filho de Deus, pula-te daqui. Porque está escrito, olha o que Satanás diz, está escrito, Meu Deus, que é o Senhor dará ordem ao seu anjo para te guardar em todo o teu caminho. Aí Jesus olhou para ele e falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu meu Deus. Deus. Isso Glória. serve para nós, irmão. O nosso Deus, ele é grande, o nosso Deus, ele é poderoso, o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Ele é fogo consumidor. Nós não podemos tentar Deus. Nós não podemos, porque muitas igrejas, muitas pessoas levam a visão do Deus bonzinho, irmão. Do Deus amor, só amor, e continua no pecado. Continua praticando a maldade. Continua praticando a idolatria. Continua praticando os prazeres da carne, aquilo que não agrada ao Senhor. E aí quando Deus estende a mão, e aí a pessoa começa a passar por situação difícil, na prova, a sofrer, fala, Senhor, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque não vigiou. Porque não vigiou, porque não orou, porque não fez a vontade de Deus. Por isso que às vezes nós perecemos. Mas irmão, o Senhor nos chamou como exército. A partir do momento que você aceita o Senhor como Salvador da sua vida, você entrou em guerra contra Satanás. É matar ou morrer. Mas para que você vença Satanás, você tem que se revestir das armaduras de Deus. Você tem que nascer de novo, ser uma nova criatura e permanecer de pé, permanecer firme. Porque tem a palavra de Jesus que fala sobre a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha. As pessoas que procuram dar ouvido à palavra de Deus e procuram obedecer à palavra de Deus, ela está firmada na rocha. Só que as pessoas que ouvem a palavra de Deus e faz de conta que ele não é nada e não deixa entrar no seu coração, ela está firmada na areia. O vento, ó, leva. Eita, Jesus, é Aí verdade. começa a acontecer muitas coisas ruins na vida. Satanás começa a agir. Irmãos, engana quem achar que Satanás não tem poder. Ele tem Meu poder. Deus, é verdade. Satanás, ele fala em línguas estranhas. Satanás, ele revela. Satanás, ele sapatia. Ele tem poder. Ele só não tem poder maior que o nosso Deus. Deus de poder e glória, aleluia. Autoridade para tocar na menina dos olhos de Deus. Aleluia. Ele não tem autoridade para tocar naquelas pessoas que andam em obediência com Deus. Glória a Naquelas pessoas que Deus, andam com vida aleluia. com Deus. Que anda, teme a Deus, que ama o Senhor. Jesus. Porque a palavra de Deus diz, amará o Senhor, o maior mandamento. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo de coração. Você sabe por quê? Primeiro, quem ama, obedece. Se você ama a Deus, você vai obedecer todos os mandamentos dele que está aqui, você vai obedecer. Você vai obedecer. Por isso que é um dos maiores mandamentos. Porque sem amor é impossível agradar a Deus. Se você ama a Deus, você vai obedecer. E Abraão, o que ele fez? Abraão, ele obedeceu a Deus. Ele passou a amar a Deus. E Deus prometeu a ele com 86 anos, Deus prometeu a ele que ia lhe dar um filho. E o seu nome ia se chamar Isaac. Só que Abraão, ele passou tempo, Deus analisando ele, para saber se a fé dele estava firmada em Deus mesmo. Para depois Deus dar o Isaac. Deus cumprir a promessa de Isaac na vida dele. Só que aí Abraão, ele teve 2 filhos.
Primeiro ele teve Ismael, depois ele teve Isaac. Isaac, ele teve Esaú e teve Jacó. Jacó, ele teve vários filhos, só que Deus continuou cumprindo a promessa dele na vida de José. Olha bem, Abraão, ele teve 2 filhos, só que Deus cumpriu a promessa, continuou cumprindo a promessa que ele prometeu a Abraão, de a descendência dele ser grande na vida de Isaac. Isaac, ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó, só que Deus deu continuidade na vida de Jacó. Jacó, ele teve vários filhos, e Deus deu continuidade na vida de quem? De José. Deus dá continuidade nos seus projetos, na vida de quem obedece. Meu Deus! Na vida das pessoas que quer algo com ele. Na vida das pessoas que quer sinceridade com ele, irmão. Irmãos, o reino espiritual, ele existe, ele é real. O reino espiritual, ele é real. Enquanto nós estamos aqui pregando, enquanto está louvando, enquanto está orando, a batalha espiritual, a guerra contra as trevas. A batalha. Os anjos do Senhor estão guerreando a nosso favor. Eita, glória a Deus, E aleluia. Satanás, ele faz de tudo para que algo de Deus não aconteça em nossa vida. Deus, poder. Então o Senhor fez o quê? O Senhor disse que ia cumprir o seu projeto na vida de José. Mas José, ele não sabia do seu projeto. O Senhor escolheu José por causa da obediência. E José, ele guardou os mandamentos quando seu pai chegou e disse para ele a lei de Deus. Porque o Senhor, quando ele prometeu a Abraão, ele falou para Abraão, para que Abraão desse continuidade em suas descendências, os seus projetos e a sua lei. E não deixasse que a parentela dele, que os filhos, se desviassem do caminho de Deus. O que Deus falou para Abraão? Deus falou para Abraão ensinar os seus filhos a sua lei. Ensinar os seus mandamentos, ensinar a ter temor a ele. Porque a mesma coisa que ele fez na vida de Abraão, que abençoou Abraão, ele ia abençoar também toda a sua descendência. Todos iam ser abençoados. Abraão, se ele tinha um rebanho, o seu rebanho prosperava. Aleluia! Se Abraão, tudo que Abraão colocava a mão prosperava, porque Deus estava no negócio. É a mesma coisa somos nós, irmãos. A palavra de Deus diz para nós buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que Deus está falando? Para nós colocar ele no centro, para nós dar razão a ele, para nós colocar ele em primeiro lugar da nossa vida, porque tudo que nós precisar ele vai agir. Ele vai abençoar, ele vai entrar com providência. É, Jesus, Se aleluia. meu sonho é ter uma casa, se eu buscar primeiro o reino de Deus, ele vai me dar a casa. Meu Deus, é forte. Se meu sonho é ter um carro, ele vai me dar um carro. Eu buscando primeiro o seu reino. Santo. Porque Deus, o nosso Deus, ele é dono da prata e do ouro. Mas para isso nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, a obediência. Glória a Deus, A palavra de aleluia. Deus e cumprir os seus mandamentos, irmãos. Aleluia! Só que aí José, ele trazia mais notícias dos seus irmãos ao seu pai. Que os seus irmãos estavam aprontando, fazendo coisa que não era de acordo com o que o pai tinha ensinado para ele. Isso se chama desobediência. Quando Deus manda nós fazer uma coisa, e Deus fala, ó filho, o caminho é isso aqui, você tem que fazer isso, e nós procuramos fazer outra coisa. Porque a Bíblia fala que Deus diz na Bíblia, ai do filho rebelde, que toma conselho, mas não de mim. Que se cobre com uma cobertura, mas não do meu espírito. Meu Deus, Essas pessoas que dizem, sabe o quê? Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu quero você, mas está praticando o pecado. aleluia. Está buscando os prazeres do mundo, está buscando praticar a maldade, aquilo que não agrada a Deus. Então José, creio eu que José lembrava do que o pai dele tinha ensinado para ele. E José passou a ser obediente ao seu pai. E aí os seus irmãos aprontavam, e José chegava e falava para o seu pai, ó pai, está fazendo isso. Filho obediente. Só que os seus irmãos, ele se revoltou contra José por causa disso. Porque só tinha José que obedecia o seu pai. E aí ele criou uma ira tão grande contra José, que certo dia José teve um sonho, que sonhou que um feixe de trigo, o feixe de trigo dele se levantava. E os feixes dos irmãos se levantavam e se curvavam diante dele.
Só que aí deixou os irmãos dele mais furiosos ainda. E os seus irmãos procuravam matar José por causa disso. Não gostava, odiava José. Sabe o que eu quero dizer? O pecado pode te odiar, as pessoas podem te odiar, o mundo ele pode te odiar, mas nós temos que permanecer fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Porque a nossa direção é de Deus. Irmãos, não é porque eu estou aqui dentro que eu sou santo não, irmão. Quem está de pé, a Bíblia diz que quem está de pé, vigiar e orar para não cair. É verdade. Quando Jesus ele teve um encontro com Nicodemo, irmãos, Nicodemo veio até ele. Nicodemos ele era o príncipe dos judeus e Nicodemo ele era o mestre de Israel. Nicodemo ele conhecia a lei de Deus. E ele veio até Jesus e falou: Rabi, bem seis que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, operar milagre que tu faz, se Deus não for com ele. E Jesus olhou para ele e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Jesus disse que nós precisamos nascer da água e do Espírito para poder nós entrar no reino de Deus. Nós temos que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí Nicodemo olhou para ele e falou: como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Será que pode entrar dentro do ventre da sua mãe e nascer? Jesus olhou para ele e falou: tu és mestre de Israel e não sabe disso? Porque Nicodemo, irmãos, ele conhecia a lei. Por isso que eu falo, não adianta nós conhecer, nós temos que obedecer. Não adianta nós conhecer, só nós temos que buscar a sabedoria que vem do alto, o entendimento de Deus, para que nós prosseguimos vencendo toda a potestade do inferno, irmãos. Aí Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse é o novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, nós deixamos de fazer a vontade da carne, nós passamos a fazer a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Só que Nicodemos, ele não sabia disso, e naquele momento ele se admirou de Jesus. Porque muitas vezes nós achamos que sabemos, nós achamos que somos tal, que somos toco, que somos, como é que chama? A cocada preta. Nós achamos que somos o rei da cocada preta, mas nós não somos nada, irmão. Nós somos apenas pó, nós somos cinza, nós somos apenas carne na presença de Deus. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados a cada dia, irmão. Nós temos que nos arrepender. Então, cada momento, cada dia, nós falar: Senhor, me perdoa. É, Jesus, aleluia. Porque só de abrir a nossa boca nós somos falhos, nós somos pecador. Só de abrir a nossa boca nós somos falhos na presença de Deus. Nós não somos dignos, irmão, do que Deus faz por nós. Glória. Mas Deus faz pela sua misericórdia, Ele age na nossa vida, Ele transforma a nossa vida. Então, os irmãos de José, certo dia os irmãos de José estavam apacentando as ovelhas para o lado de Edom, e o seu pai mandou José levar o alimento para os seus irmãos e ver como é que ele estava. E antes disso, o seu pai tinha falado para José para não se misturar com seus irmãos. Porque o seu pai sentiu a maldade que estava no coração dos seus irmãos contra José. Por isso que a Bíblia diz, irmão, por isso que a Bíblia diz para nós não se misturar na roda dos escarnecedores, irmão. Porque quando nós procuramos se misturar na roda dos escarnecedores, nós se contamina. Que a palavra de Deus diz: antes de ter o teu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite, do que se misturar na roda dos escarnecedores. Nós temos que permanecer, nós temos que orar, nós temos que orar. Nós temos que levar a palavra de Deus, nós temos que levar. Mas nós não podemos se misturar. Porque a luz, ela não se mistura com as trevas. Aonde a luz chega, que somos nós, as trevas, ela tem que ser transformada em luz, irmãos. Quando nós abrimos a nossa boca para falar de Deus para alguém, a palavra de Deus diz que é Deus que fala através da nossa boca. Quando nós abrimos a nossa boca para falar de Deus, a palavra de Deus sai assim como espada de dois gumes, irmão, para penetrar na alma da pessoa, quebrar todo o cadeado do inferno e todos os grilhões. Porque quando a pessoa se encontra empregada, a alma dele está trancafiada no inferno, irmão. Mas só Deus é que pode libertar, só Deus é que pode Glória libertar. a Deus, Toda a barreira de
o alimento. Glórias a Deus. Só que chegou lá, os seus irmãos, ele planejou de matar. Aí a palavra de Deus diz que os seus irmãos planejou matar ele de longe. Olha lá quem veio, um sonhador. Lá vem o sonhador. Mas José ele não sabia os planos de Deus para a sua vida. José ele não sabia que Deus ia tornar ele governador do Egito. José ele não sabia. Mas porque Deus olhou para José e viu que a fé de José era inabalável. Que José ele estava firmado na rocha que é Cristo. Que nada daquilo que Satanás tentava derrubar José ia conseguir. Porque ele viu a sinceridade. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração ele pode enganar até nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus diz também que Deus sonda o nosso coração. Porque Ele sabe o que nós queremos. Ele sabe o que nós precisamos. E quando nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, a nossa vida, tanto espiritual como carnal, é direcionada por Deus. Tudo que nós precisamos aqui na terra vai ser direcionada por Deus. Tudo que nós precisamos agir, projetar, Deus vai agir. Satanás ele vai tentar derrubar, ele vai tentar impedir os seus sonhos, mas Deus ele vai estar sempre ali. Não, é o meu servo fiel. Aleluia. Toda barreira, limpando e agindo na sua vida. Glórias a Deus. Aleluia. Só que aí os irmãos de José planejou matar José. Jogou José dentro de um poço. Jogou José dentro de um poço. Só que aí não adianta Satanás tentar matar aquilo que Deus tem um projeto na vida. Não adianta Satanás tentar matar aquelas pessoas que vivem sinceridade com Deus. Aquelas pessoas que é obediente a Deus. Não adianta ele tentar matar. É, Jesus, aleluia. Porque a palavra de Deus diz que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas nós não vamos ser atingidos, irmãos. Glória a Deus. Mas nós não vamos ser Aleluia. atingidos porque nós estamos em Cristo. Nós estamos obedientes à sua lei. Nós estamos obedientes aos seus estatutos. Nós estamos obedientes à sua palavra. Aleluia. E quando nós estamos obedientes a Deus, Ele age, irmãos. É. Pode se levantar o gigante. Oh, Nós não podemos ter medo, não, irmãos. Nós não podemos ter medo de fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Nós não podemos ter medo do coronavírus. É, Jesus, Porque se nós aleluia. morrer, nós vamos para a glória. Glória a Deus. Só quem tem medo do coronavírus, irmão, é aquelas pessoas que sabem que está em pecado. Meu Deus. Sabem que se morrer vai para o inferno. Essas pessoas têm medo. Mas por que nós usamos máscara? Nós usamos máscara porque nós temos que ser obedientes à justiça da terra, irmãos. A obediência à justiça da terra. Porque a Bíblia diz que o que é ligado aqui é ligado no céu. Se você é desobediente à justiça, você é desobediente a Deus. Porque Deus ele deixou os governantes para poder governar a nação, o povo. Então por isso nós não devemos temer.